Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional focada em exercícios para a prova do exame da OAB. Então é importante que você faça a leitura dos artigos mencionados para que possa fixar o conteúdo. E vamos resolver, tente resolver primeiro, depois que eu ler o exercício, você pausa o vídeo e logo depois nós iremos explicar a resolução. Vamos lá? Vamos então fazer a primeira questão que vai falar sobre mutação e de modulação. Essa prova foi cobrada em 2017. Então nós temos um parlamentar brasileiro em viagem oficial visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações acerca do seu funcionamento e de sua área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente a sua atenção. A referida Corte Constitucional reconhecia a possibilidade de alteração da Constituição material, ou seja, de suas normas, sem qualquer mudança no texto formal. O que nós vemos aqui? Nós vimos que a pessoa foi na Alemanha e lá na Alemanha ele descobriu que a Corte Superior lá ela consegue alterar a Constituição sem alterar o texto. Então, quando a gente consegue, quando aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal, ele altera a interpretação do artigo sem alterar o artigo da Constituição Federal, isso nós denominamos de mutação constitucional. É uma mutação. É diferente da modulação. Modulação de um entendimento que pode trazer efeito ex tunc ou ex nunc de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então o que nós temos é uma mutação. Então a pergunta era o quê? Surpreendido com essa possibilidade, procura assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal Federal fazia uso da técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica. E aí pergunta, nós temos aqui no Brasil uma situação semelhante? Temos sim. E o que denomina isso? Quando o Supremo Tribunal Federal, guarde isso, quando o Supremo Tribunal Federal, ele altera a interpretação de um artigo da Constituição Federal, nós denominamos isso de mutação. Mutante, lembra? Mutante, mutação. Então vamos à questão. A primeira opção foi não. O Supremo Tribunal Federal somente pode reconhecer nova norma no sistema jurídico constitucional a partir de emenda à Constituição produzida pelo Poder Constituinte derivado reformador. Errado, porque como eu disse para vocês, existe essa possibilidade, nós chamamos de mutação constitucional. Letra B, sim. Existe isso no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional, pode atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação que expressa, assim, uma nova norma. É aqui a nossa resposta. Nós temos o que se chama de mutação constitucional. A letra C fala não, já estaria errado. O surgimento de novas normas constitucionais somente pode ser admitido por intermédio de vias formais de alteração, todas expressamente previstas no próprio texto da Constituição? Errado, porque nós já vimos que é possível a mutação constitucional. E sim, o sistema jurídico constitucional brasileiro, seguindo linhas interpretativas contemporâneas, admite como regra a interpretação da Constituição independentemente de limites semânticos concedidos pelo texto. Opa, não é independentemente de limites semânticos, limites de sentidos. Existe limite, sim. E aí eu coloquei aqui uma tradução, um conceito do que seria, né? A modulação. A modulação é diferente de mutação. Na modulação, permite a modificação dos efeitos, os efeitos da decisão. Quando nós temos o efeito ex tunc, que é aquele que retroage ao ato, ou efeito ex nunc, ou até mesmo efeitos para o futuro, pro futuro, nós teríamos aí uma modulação. E isso exige um quórum de 2/3 dos 11 ministros. Já no caso da mutação, que é outra coisa, é um mecanismo informal de mudança da Constituição por meio do qual se altera o sentido atribuído a um texto normativo, sem modificar o próprio texto. Então, na mutação,
altera sem modificar o próprio texto. E foi o que disse o enunciado da questão. Havia lá na Alemanha a possibilidade de alteração da Constituição material, ou seja, de suas normas, sem qualquer mudança no texto. Então, nós temos aí a mutação. E o exemplo de mutação que eu coloquei, nós temos o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que fala que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então, há uma interpretação do que seria casa, inclusive o local de trabalho, se tiver feito de tapumes, as pessoas que residem, debaixo de viadutos, isso pode ser considerado, é uma interpretação feita sem alteração do texto constitucional. E a outra interpretação é no artigo 226, parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher. Mas nós sabemos hoje que a interpretação do Supremo Tribunal Federal fala também do homoafetivo, a união homoafetiva. Então, nesse caso, nós temos aqui o que se denomina mutação constitucional. O Supremo Tribunal Federal alterou o sentido da palavra homem e mulher, no artigo 226, e a interpretação da casa. E nós temos outros casos também, mas eu citei esses dois para que você possa ter conhecimento. Então, com isso, nós temos que a resposta dessa questão é a letra B. Então, marcamos aqui a letra B. Na próxima questão, nós vamos tratar da classificação da Constituição, ou das Constituições. E por isso eu fiz um esquema trazendo as várias classificações que existem. Isso também já foi cobrado na prova da OAB e vamos ver se você consegue memorizar essas classificações. O importante é que você anote essas classificações, coloque em uma parede para que você todos os dias possa fazer uma rápida leitura. Lembre-se, não existe aprendizado sem repetição, não existe memorização sem repetição. Então, se você não repetir, não vai fixar. Então, retornando à questão. Nós temos que a classificação da Constituição Federal, ela pode se dividir quanto à origem, quanto ao modo de elaboração e quanto à estabilidade. Então, essas são três situações que você deve memorizar. Quando eu falo quanto à origem, ou a Constituição ela é outorgada, popular, cesarista ou pactuada. Outorgada, ela é imposta, como se fossem cartas constitucionais. Quais foram as constituições outorgadas no Brasil? A de 24, a de 37, a de 67 e a de 69. Você tem que memorizar que às vezes cobram isso. 1824, 37, 67 e 69 são constituições outorgadas. Elas foram impostas no nosso país. Populares são constituições promulgadas, votadas democraticamente. Então, a popular ou promulgada, essa Constituição promulgada, nós vamos falar que ela é democrática. A de 88 é uma Constituição democrática, é uma Constituição promulgada, como a de 91, 34, 46 e 88. Nós temos as cesaristas, ou também chamada de bonapartistas. Ela é elaborada de forma unilateral, mas depende da ratificação popular através de um referendo. Então, nesse caso, são cesaristas. E as pactuadas ou dualistas é um compromisso estável de duas forças políticas rivais, eles vão pactuar. Então, quanto à origem, ou ela é outorgada, ou ela é popular, ou ela é cesarista, ou ela é pactuada. Então, memorize, quanto à origem, essas hipóteses. Quanto ao modo de elaboração, mododogmáticas. Lembre da primeira, dogmáticas, ortodoxas, ecléticas e históricas. Quanto ao modo, como é que ela pode ser elaborada? De forma dogmática, seguindo dogmas, seguindo ideias. São o quê? Imperantes, elas são escritas. Ortodoxas são mais simples, é uma ideologia. As ecléticas são compromissórias, seguem um compromisso. E as históricas são costumeiras, resultam da lenta formação histórica, uma maior estabilidade e ela não é escrita. Então, as históricas não são escritas ou costumeiras. E quanto à estabilidade?
Quanto à estabilidade, ou a Constituição ela é imutável, não permite modificação. A brasileira, ela permite modificação. É lógico que exige um critério mais rígido. Rígida, processo legislativo especial para modificação de normas constitucionais. Tem uma maior estabilidade. Todas, menos a de 1824 no Brasil, foram rígidas. A rigidez é um pressuposto do controle de constitucionalidade das leis. Deve assegurar certa estabilidade e possibilidade de atualização. Lembre-se, a nossa Constituição ela é rígida, porque ela admite uma modificação, mas exige um quórum, exige ser aprovada em 2 turnos, em cada casa do Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, e existe o quórum de 3/5 dos votos para aprovação. Por isso que ela é rígida. Flexível. A Constituição flexível significa que ela pode ser modificada por simples processo legislativo. Então, pode ser um simples processo legislativo você consegue modificar. Pode ser tanto processo constitucional como não constitucional. Então, essas são as flexíveis, não é a brasileira. Semi-rígida ou semiflexível. Processo legislativo especial para parte da Constituição. A de 1824 era semi-rígida. Então, o que é uma Constituição semi-rígida ou semiflexível? Significa que uma parte dela, vamos imaginar que você tem a Constituição aqui, metade eu preciso do quórum qualificado, a outra metade eu modifico por simples lei. Então, nós temos aqui 2 situações, que seria então a semi-rígida. E a super-rígida são as cláusulas pétreas. Então, quando as cláusulas pétreas é parte da Constituição que não podem ser modificadas. Então, quanto a essas classificações, a Constituição de 88, a nossa Constituição, ela é promulgada, ela segue dogmas e ideias, dogmática, ela é eclética, porque ela segue compromissos, e a nossa Constituição ela é rígida. Para alguns vão falar que ela é super rígida, mas nós não temos todo o texto constitucional com cláusulas pétreas. Nós sabemos que alguns textos podem ser alterados. Então, isso aqui seria a base que você tem que identificar para responder questões relacionadas à classificação das Constituições, quanto à origem, quanto ao modo de elaboração, quanto à estabilidade. Esses pontos são importantes. Vamos ver o que cobrou a Fundação Getúlio Vargas. Em 2016, eles fizeram a seguinte pergunta: a Constituição de determinado país veiculou os seguintes artigos. Então, no artigo X, nós temos: as normas desta Constituição poderão ser alteradas mediante processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de 3/5 dos membros das respectivas casas, em 2 turnos de votação. Então, nós temos aqui uma situação rígida, exceto as normas constitucionais que não versem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio da lei infraconstitucional. Nesse caso, o que nós visualizamos? Nós visualizamos que uma parte desse artigo ela pode ser alterada de forma rígida e a outra parte ela é flexível. Então, eu tenho uma Constituição em que uma parte exige o quórum qualificado de 3/5 e a outra parte de forma simples, uma lei infraconstitucional. Nesse caso, nós vamos denominar então de semiflexível. Semiflexível. Ou também denominada como semi-rígida. O outro artigo Y, a presente Constituição, concebida diretamente pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, deverá ser submetida à consulta popular, por meio de plebiscito, visando a sua aprovação definitiva. Lembra lá em cima quando nós mencionamos sobre a Constituição cesarista? Na Constituição cesarista, o presidente, a pessoa que elaborou, ela elabora a Constituição e ela submete a população ao referendo ou ao plebiscito também. Então, nós temos o referendo quando ele submete depois ou ele faz o plebiscito. Há essas 2 possibilidades constando. Então, aqui nós temos a denominada cesarista ou bonapartista. E o artigo Z: a ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia literal e da social-democracia, bem como o respeito
aos direitos fundamentais de primeira geração, né, primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas. Aqui nós temos um compromisso que é assinado, compromisso. Então nós chamamos ela aqui de compromissória. E aí vamos tentar analisar. Com base no fragmento acima, é certo afirmar que a classificação da Constituição do referido país será o primeiro artigo. Nós vimos que ela pode ser semi-rígida ou semi-flexível. Então aqui está correto, aqui está correto. Aqui nós eliminamos. A2. A presente Constituição concebida diretamente será submetida, né, feita a consulta popular, que nós falamos que ela é cesarista. Então ela não é promulgada, não é outorgada, ela poderia ser bonapartista ou cesarista. Mas como aqui nós já eliminamos, a gente elimina essa aqui também, ficamos com a cesarista. E a última, compromisso, compromissória, resposta correta, letra D. Hoje nós vamos ficar só por conta dessas duas questões, uma vez que nós entramos na parte teórica da classificação das constituições e eu quero que você anote e memorize esses pontos. Beleza? Comente para nós se você é nosso aluno, se você já está assistindo, há quanto tempo você ainda está acompanhando. Faça um comentário aqui embaixo, isso é muito importante e eu responderei a todos. Um grande abraço e até a próxima aula.